Então vamos lá, comecei a gravar. Pessoal, seguinte, nós estamos no último elemento sobre o advogado que eu gostaria de trabalhar com vocês para fechar. Perceba que a gente fez um caminho que tinha uma sequência muito lógica. Nós falamos desde a questão do ingresso do advogado nos quadros da ordem, deveres do advogado, como é que eu faço contratação de honorários, né? A chamada advocacia pro bono, advocacia dativa, subestabelecimento, enfim, a gente falou de muita coisa até agora. E o último assunto, que vocês já iniciaram um trabalho com a professora Denise, foi a questão do quê? Da petição inicial, não é? Então, eu vou ficar encarregado da questão da petição inicial do ponto de vista o quê? Jurídico. A gente vai debater como é que faz a petição inicial e eu vou passar uma atividade para vocês fazerem despreocupadamente. Vamos lá, pessoal. Muita calma, tá? Eu vou passar para vocês um modelo de petição e eu quero que vocês comecem a rascunhar, comecem a arriscar essa questão para a gente poder aí já botar a mão na massa e entender como é que o advogado trabalha no dia a dia. Beleza? Então, vamos embora. Comecei a gravar às 8h04, só para eu fazer uma contagem aqui. Pessoal, vamos trabalhar, então, com a petição inicial, né? Para que serve a petição inicial? A que ela se destina? Você já tem acesso a esse material, correto? Eu coloquei ele lá no Drive, estava no bimestre passado. Mas eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou reinserir esse material novamente para vocês não ficarem perdidos, tá? Então, hoje já, no final da manhã, ou mais tardar à tarde, eu já insiro novamente todo o material para não correr o risco aí de vocês ficarem aí, nossa, mas em que pasta que tá? Eu vou inserir novamente, beleza? Nas próximas aulas, nós temos ainda para ver a questão do delegado, a questão do magistrado e a questão do Ministério Público. São essas três que eu gostaria de passar. O advogado, ele era mais longo, até porque a ideia aqui é já deixar vocês um pouco mais confortável em relação ao que vem pela frente de OAB. Professora, mas eu estou no primeiro semestre. Sim, mas a preparação ela deve começar realmente bem mais cedo, para vocês não serem pegos de surpresa. E até porque eu sei que tem muita gente que tem interesse em fazer estágio, seja no NPJ, seja em um escritório particular. Então, a ideia também já é afiá-los para os próximos passos aí que vocês vão seguir no nosso curso. Opa! Alguém assoou o nariz ou o microfone foi ativado. Faz parte. Pessoal, vamos entender então o que é uma petição inicial. Para que serve a petição inicial? Qual que é o objetivo de uma petição inicial? Vamos lá, pessoal, o conceito mais básico, conceito mais simplificado. A petição inicial, ela tem uma função o quê? Perceba o seguinte, quando você precisa de alguma coisa do Poder Judiciário que você não consegue fazer com suas próprias mãos, no sentido, não no sentido também vingativo, mas no sentido de ficou inviável. Eu procurei a pessoa, tentei resolver aquilo de maneira consensual, amigável, mas a pessoa se recusa. A pessoa resiste a uma solução daquilo de maneira em que nós tenhamos o menor prejuízo possível. E aí você vai precisar ingressar no Poder Judiciário. Deixa eu só fazer um comentário. Bom dia, pessoal. Bom dia quem chegou. Vambora. Tá chegando ainda mais gente. Pessoal, hoje nós temos aqui, no Brasil especialmente, um incentivo muito grande para que as questões, os problemas sociais, eles sejam, em último lugar, judicializados. O que eu quero dizer com isso? Como assim, em último lugar, judicializado? Significa que, na medida do possível, o Poder Judiciário ele tem tentado incentivar as partes para que elas façam acordos consensuais, para que elas resolvam aquilo sem a necessidade de interferência de um juiz dizendo, olha, você errou, você aceitou, você deve indenizar ou não. Hoje tem uma cultura que está sendo instalada, e eu vejo com muito bons olhos, de que é importante que as pessoas entendam que processar uma outra pessoa é um desgaste muito grande. Aquela ideia de um direito
que era eu vou te processar, e ajuizava uma ação, virava um processo longo, né? E a situação ela se arrastava por anos. Isso pouco a pouco tem sido, imagina, Fran, fica tranquila, tá? Ela tem sido pouco a pouco minimizada e Sim. incentivada aí uma questão de solução consensual. Aliás, recomendo muitíssimo a vocês, enquanto profissionais da área jurídica, que no futuro serão, o advogado hoje, ele tem que ter várias competências. Primeiro, sempre, né, a questão técnica de domínio dos instrumentos jurídicos, de domínio de como o sistema jurídico acontece, assim por diante. Isso é o mínimo que é esperado de nós. Mas hoje uma competência muito importante para um advogado é a questão de pacificação. Sobre a pacificação, sim, o advogado ele tem que ser um facilitador e ele tem que ter muito diálogo. E, na medida do possível, ele tem que incentivar quando uma pessoa lhe procura, não, vamos tentar solucionar isso de forma extrajudicialmente. Professora, se eu fizer isso sem entrar com processo, eu não vou ganhar? Não, você pode cobrar. Claro que você pode cobrar os seus honorários normalmente por isso. Mas a ideia é que a gente evite o poder judiciário. Inclusive, os tribunais de justiça, eles sempre estão ofertando chamados cursos de mediadores e conciliadores, tá? De mediação e conciliação. Não sei se você já foram a alguma audiência em Paranavaí ou nas outras cidades que vocês moram, mas tem sido, muitas pessoas têm procurado esses cursos para fazer. Quem quer concurso público, da magnitude de magistratura e Ministério Público, já tem uma noção que depois de formados vocês terão que fazer os chamados 3 anos de prática jurídica. O que são 3 anos de prática jurídica? 3 anos realmente trabalhando na área jurídica, seja advogando, seja dando aula, seja assessorando juiz, promotor, em um concurso menor, talvez, digamos, e assim por diante. Então, vocês têm que se preparar. Só um segundo, Lucas. Então, esses 3 anos, eles servem... Por que foram criados 3 anos? Porque chegou um momento em que começou-se a perceber que as pessoas que estavam ingressando nessas carreiras, elas eram inexperientes, no sentido de se formou, mas não vivenciou nada daquilo, tá? Não vivenciou nada, não sabe como funciona uma audiência de família, não tem noção de uma interferência judicial que vai causar na vida da pessoa, porque não é brincadeira, e a pessoa chegava lá com uma visão muito idealizada da situação, muito fora da realidade. E aí, o conselho de classe da magistratura começou a falar, não, a gente precisa dar uma maciada nessa garotada, eles precisam entender como é que funciona a coisa, eles precisam dar uma amadurecida para depois chegar aqui e perceber que numa audiência de família, por exemplo, envolvendo criança, né, envolvendo um término de uma relação, não é simplesmente dar uma canetada e está tudo certo. Você tem que dosar as consequências da sua decisão. O Lucas me perguntou aqui, professora, não eram 5 anos de prática? Lucas, tem um projeto, são 3. Hoje, atualmente, são 3 anos, tá? Porém, há projetos de lei, há realmente alguns comentários, mas eu ainda não vejo no futuro próximo essa mudança de estender para 5 anos, tá? Eles querem estender para 5 anos a prática jurídica. Ou seja, depois de graduado, depois de bacharel em direito, você teria que ficar 5 anos fazendo as práticas jurídicas. Professor, é muito tempo. É bastante tempo até, pessoal, mas faz muito sentido. Alguns países condicionam a questão etária. Por exemplo, você só pode ser juiz a partir dos 30 anos, para justamente você ter aí um percurso de vida. E, né, quando a gente tem percurso de vida, não é que você é inconsequente, mas você vai tendo uma visão de mundo muito diferente daquela que você tinha quando era muito jovem. Isso naturalmente muda. É questão de vida mesmo, assim como quem está na casa dos 20 sabe que mudou radicalmente já em relação à mentalidade que tinha lá nos seus 12, 13 anos. Sim, Ângela, teve algumas alunas nossas, inclusive da FAPES, que fizeram, foi muito bom, elas gostaram bastante, tá? Eu não sei quando vai reabrir,
Fiquei sabendo, né, ontem, inclusive, que o CNJ ele lançou, na verdade, já, que é o Conselho Nacional de Justiça, um curso virtual de formação de mediadores e conciliadores. Se vocês quiserem depois dar uma pesquisada e quiserem fazer, é um curso de 40 horas, tá? É um curso de 40 horas e ele conta como prática jurídica. Depois você vira conciliador lá do fórum, vai fazer as audiências e assim por diante. Bem interessante, ok? Então, só essa parte introdutória, gostaria de deixar muito claro para vocês que, enquanto futuros profissionais, não adianta chegar com a faca nos dentes, porque hoje é esperado, na verdade, uma capacidade de diálogo e comunicação do profissional da área jurídica. Não basta ser um cara que domina todo o sistema jurídico, sabe como funciona recurso, sabe como funciona não sei o quê, se você não tiver essa competência de diálogo, de tentar aproximar partes e assim por diante, beleza? Mas vamos lá, vamos pensar que você tentou realizar essa mediação, tentou realizar um diálogo e não está dando certo. Ou é alguma situação que efetivamente não vai dar para conciliar, né? Não tem condições. Você tentou, mas a parte resiste, você fala, tudo bem, não vamos ter escapatória, vamos ter que ir para o Poder Judiciário, a gente vai precisar de uma intervenção de uma outra pessoa que será um juiz dizendo o que nós devemos fazer. Para isso, o advogado, ele tem um instrumento próprio para isso. Ele tem um instrumento próprio. Primeira coisa, pessoal, a petição inicial, como regra, ela é exclusiva do advogado. O que eu quero dizer com isso? O advogado ele tem a chamada capacidade postulatória. Se você é advogado, né, se você está inscrito na ordem, é como se você tivesse a legitimidade para ajuizar a petição inicial. Tanto é verdade que vocês não veem por aí outras pessoas, outras profissões, processando, ingressando com ações. É o advogado. A justiça, né, a nossa Constituição, ela reserva esse munus que a gente chama, essa atividade para o advogado. Cuidado. Há um sistema jurídico que ele flexibilizou essa situação. Vamos lá. Tá aqui aberto Raça Negra. A Lei 9.099, para quem já ajuizou alguma ação contra operadores de telefonia, né, aquela questão de consumidor, comprou uma coisa que não foi entregue, o advogado, deixa eu só localizar, o advogado nessas demandas pequenininhas, eles são dispensáveis. Olha só, pessoal, aqui no nosso artigo 9º da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais, que são para o quê? São para causas de até 40 salários mínimos. São consideradas causas de pequeno valor. Nessas causas de pequeno valor, quando se tratar de até 20 salários mínimos, ou seja, metade do teto do juizado, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado. Nas de valor superior, a assistência é obrigatória. Ou seja, até 20 salários mínimos, você não precisa do advogado, tá? Você não precisa do advogado. O que acontece? Os juizados, eles dispõem de funcionários, né, que ficam ali no balcão, e a pessoa pode pessoalmente ir lá levar a sua demanda, que aquele funcionário vai fazer o que a gente chama de redução a termo. O que é redução a termo? Ele vai transcrever a situação, né? Por exemplo, vamos pegar aqui. Andressa narra que recebeu no último mês uma carta do Serasa dizendo que está negativado em seu crédito por supostamente ter uma fatura aberta em relação ao operador de telefonia. Por isso, Andressa requer, primeiro, da remoção do nome indevido lá numa restrição de crédito. 2, indenização por dano moral. E o próprio funcionário vai distribuir esse processinho lá no processo eletrônico, que é o nosso Projude. Professora, mas como é que a parte vai acompanhar? Ela vai sendo intimada de todo ato que ela deve ser realizado, tá? De todo ato que ela deve ser realizado. Então, há situações
que, de fato, o advogado pode ser dispensado, tá? Mas isso ainda é uma parcela muito pequena da nossa dispensabilidade. Ok? Opa, beleza? Tem alguém aí? Tudo certo? Vamos lá, então, pessoal. Vamos pensar agora no advogado. O advogado vai peticionar. Qual é a norma que vai informar para nós as regras mínimas necessárias para essa formalização? Os requisitos mínimos, eles estão contidos no artigo 319 do nosso Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, que instrumentaliza como é que a coisa vai acontecer. É o Código de Processo Civil que fala como a sentença é feita, como que a petição é realizada. Pode falar, Yuri. Você levantou a mão? Pode falar. Yuri? Não? Apareceu para mim que o Yuri levantou a mão. Pode perguntar, falar. Não sei, Yuri. Tudo certo? Ah, tá, beleza, Yuri. Tranquilo, tá todo mundo aprendendo a mexer nesse trem aqui. Esses dias também, terça-feira, eu fiquei me perguntando como é que eu riscava e tal. Mas beleza, pensei que você tinha feito uma pergunta. Mas vamos lá. Então, como é que o Código de Processo Civil ele vai disciplinar como é que a coisa acontece? Deixa eu ver aqui a Fran. Professora, essa semana eu comprei no mercado chocolate, abri, estava cheio de bichos. Aí troquei o outro também, estava aí, falaram para entrar com uma ação que eu ganhei. Olha, essa questão, ela dá indenização sim, tá? Ela dá indenização, mas o importante é que você leve esse produto imediatamente, por exemplo, ao PROCON, para que eles façam e lavrem o termo ali, tudo certinho. Porque a ideia é que você tem que pensar o seguinte, você precisa construir provas, né? Você pode tentar ajuizar a ação só com fotos, mas o ideal é que você entregue isso ao PROCON para que o PROCON também... É como se você estivesse construindo um caminho. Se o PROCON realmente atesta que aquele produto estava impróprio para consumo, poxa, você já tem uma certidão, por exemplo, de um órgão que vai te dar base para sua ação, tá? Mas caberia sim. Eu só não vou perguntar aqui a marca, porque vai que, né, depois sobra aqui. Qualquer coisa você me fala em particular. Mas dá sim, tá? Eu ia falar o nome, né? Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar no chat. Essa empresa, ela já foi condenada por uma situação muito semelhante, tá? Ela foi condenada por uma situação muito semelhante, porque aquelas deliciosas trufas, que todos gostamos, eu acho, né? A não ser que você tiver algum problema sério para não gostar daquilo. Por que eu tô... eu tô respondendo privadamente. Ah, tá. Vou colocar aqui a marca. Essa empresa, ela já foi condenada, tá? Em uma situação muito semelhante ao que você narrou aqui, Fran. Muito semelhante. Aquelas trufas lá, que todos gostam, encontraram algumas larvas e assim por diante nas trufas e eles foram condenados, tá? E era de maracujá, eu acho, salvo engano. Eu me lembro dessa notícia, era de maracujá. Ok? Pensa que delicinha, maracujá, pessoal? Oh, meu Deus do céu, mousse de maracujá. É para dar gosto. Vamos lá, então, pessoal. Como que a gente vai fazer a nossa petição? Primeira coisa, escrita, tá? Escritas, mas há situações em que elas podem ser feitas oralmente. Esse caso em que eu acabei de narrar para vocês, lá no juizado especial, que a parte ela vai lá, ela vai revelar a situação que está acontecendo, até sem ausência do advogado, ela faz isso de forma verbal. Mas, claro, essa forma verbal, inevitavelmente, ela tem que ser reduzida a termo, porque ninguém consegue adivinhar depois o que aquele cara disse no balcão. Então, para evitar qualquer problema, você fala, ou seja, de forma oral, a pessoa vai dizer, e o funcionário reduz a termo, ok? O funcionário reduz a termo. Outra situação, a autoridade a quem se dirige. Como assim a autoridade a quem se dirige? A ideia por trás dessa situação é revelar o seguinte: para quem você vai distribuir essa ação? Como é que funciona? Como é que eu entendo? Como é que eu descubro a autoridade do endereçamento? Lá. Vamos aqui no artigo 319 do Código de Processo Civil.
Olha só, aqui o artigo 319, ele vai dizer pra gente, a petição inicial indicará, primeiro, o juízo a quem é dirigido. Juízo, nós estamos aqui na ideia do quê? Juízo é aquele que tem competência para conhecer da ação. Quando eu falo de autoridade competente, não é porque é uma pessoa que tem habilidade suficiente. A competência aqui no sentido é de legitimidade, é de autorização. Professora, como é que eu descubro a competência? Claro, eu não vou dar todo o processo civil aqui, vocês vão ver isso com o professor Tiso, o ano que vem. Mas como é que você vai descobrir? O nosso Código de Processo Civil, depois o Código de Processo Penal, ele tem um monte de requisito para você entender como que funciona a competência, tá? Como funciona a competência. Admite. A questão da competência, ela pode ser definida, primeiro, em relação à matéria. 2, em relação à localidade do fato onde a situação aconteceu, por exemplo. 3, em relação ao domicílio de partes, onde elas moram, onde mora o autor, onde mora o réu, e assim por diante. Então, a competência você vai descobrir a partir dos requisitos que o código vai elencar. Perceba o seguinte, vamos pegar em relação à matéria, né, que é a mais tranquilo de visualizar. Se você tem uma situação envolvendo um crime, a ideia é que a vara criminal conheça daquela situação. Se você tem, de outra forma, um caso envolvendo uma responsabilidade civil, leia-se, você está buscando uma reparação por danos morais ou por danos materiais, é uma matéria de direito civil. Portanto, é a vara civil que vai conhecer dessa situação. Muito bem, só que há lugares, pessoal, cidades menores, que elas não têm tanta especialização de varas que nós chamamos. Professora, quem que decide quantas varas tem uma cidade? Isso é a lei de organização judiciária do local. O TJ Paraná, ele tem uma lei de organização judiciária que vai definir. Tem lugares que tem vara única. O que é a vara única? A vara única é um juiz só para decidir sobre demandas cíveis, criminais, infância e juventude, direito de família, envolvendo a fazenda pública, né? Envolvendo todo mundo. Então, ele vai conhecer de toda a matéria. Cidades muito pequenininhas, aquelas que a gente chama de comarca inicial e assim por diante. Mas, conforme, em relação... Deixa eu admitir aqui. Quanto maior a cidade, maior a especialização de varas. Por exemplo, Maringá hoje conta com 5 varas criminais. Eu acho que nós já temos 7 varas cíveis, se eu não estiver enganada. Acho que 2 varas da Fazenda Pública, vara da Infância e Juventude, temos 4 juizados especiais, temos... O que mais que a gente tem aqui? Vara de execução penal, vara de execução penal de medidas alternativas, e assim por diante. Então, quanto maior a cidade... Não, Adila, mas eu vou inserir tudo de novo para não ter problema, tá? Vou inserir, logo mais já insiro lá novamente para vocês, tá? Já insiro novamente para vocês no Drive. Então, o juízo a quem é dirigida, a gente precisa entender essa questão de competência, tá? De competência. Conjugando a isso, por exemplo, se uma situação acontece no Paraná, lá em Paranavaí, você não vai distribuir ação em Curitiba, né? Então, tudo isso é levado em consideração. Depois, a segunda situação necessária que você precisa indicar, e depois eu vou mostrar um modelo de petição inicial para vocês entenderem e visualizarem como é que isso fica no final. Você vai ter que dizer quem são as partes e as suas qualificações. As partes e suas qualificações, que é o artigo 319, o inciso 2º do CPC. Olha aqui. O artigo 319, inciso 2º. Você vai dizer o nome, né? Vocês já lembram do nome, né? Nome,
prenome, né? João, Maria, o estado civil, casado, solteiro, se existe união estável, a profissão do sujeito, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, que é o CPF, ou no CNPJ, se for contra a pessoa jurídica, né? Pessoal, nós temos uma novidade no Código de Processo Civil de 2015, que é um código novo mesmo, né? Ele está fazendo 5 anos de existência, e que é a existência do endereço eletrônico, né? Hoje não dá para ignorar que nós temos uma sociedade totalmente informatizada. Então, isso é interessante. Professora, mas ainda há pessoas que não têm endereço eletrônico. Verdade. Tem pessoas que realmente não têm. Professora, como é que vai ficar? Eu não tenho. Você vai colocar na sua petição? Não possui endereço eletrônico, tá? Mas ou você coloca que qual é o endereço eletrônico, que é o e-mail, ou diz, não possui endereço eletrônico. Domicílio e residência, tá? O domicílio e residência do autor e do réu. Vamos pegar aqui, ó. Eu já deixei aberta ela. Deixa eu só. Olha aqui no nosso modelo que eu criei para vocês. Olha o endereçamento aqui. Eu separei uma situação envolvendo o direito de família, né? Um caso em que eu só não me recordo aqui, que já tem uns bastante dias que eu montei esse caso. Se é um caso de divórcio ou só de alimentos. Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui. Aqui. O caso. Deixa eu ver se eles chegaram a casar. Passar a morar junto. Eles não casou, não. Não casou. Tá. Então, vamos lá. Olha esse modelo que eu separei para vocês. Aqui Olha aqui o primeiro requisito, endereçamento. Eu estou me referindo a uma situação envolvendo alimentos. Esse caso era só de alimentos mesmo que eu fiz. Alimentos para criança, tá? Para criança que é fruto desse casal que teve uma união estável e depois não deu certo, né? Os pais rompem esse vínculo afetivo e tem a criança. Como é que a criança vai ficar? Aí a gente tem que entrar com uma ação de alimentos. Olha o endereçamento. Competência para conhecer a ação de alimentos, tenho 10 minutos aqui. Beleza. Para conhecer a ação de alimentos, é da vara de família. Olha aqui, ó. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, da vara de família e sucessões da comarca de Paranavaí. É uma vara que conjuga tanto questões de direito de família quanto questões sucessórias. O que são questões sucessórias? Envolvendo mortes, patrimônio de pessoas que se foram, tá? E assim por diante. Então, tá aqui o meu endereçamento. Primeiro requisito a ser colocado na petição inicial. Então, é a primeira coisa. Você está endereçando. Enderecei para a vara de família. Depois, eu preciso o quê? Pessoal, lembram da procuração das crianças? Como é que era? Olha aqui. O direito dos alimentos é da criança, não é da mãe. A mãe vai representar essa criança no caso que eu separei para vocês. Como que eu vou fazer? Se não é a mãe que está buscando alimento, mas é a criança, eu vou qualificar minha criança aqui, o nome dela, brasileira, portadora do RG número tal, CPF número tal, menor impúbere, que ela tem menos de 16 anos nesse caso, com registro no cartório de pessoas naturais, tá? Aí eu coloco a matrícula aqui da certidão de nascimento, depois eu falo endereço eletrônico, possivelmente ela não vai ter, então eu vou colocar não consta endereço eletrônico. O telefone, professora, uma criança de 3, 4 anos não tem, se bem que hoje em dia as crianças nascem com o celular na mão, mas se não tiver, pode colocar o telefone da mãe, por exemplo. Olha aqui, criança pequenininha. Neste ato, lembra da capacidade de fato que eu falei várias vezes? E vocês perguntavam, professora, como é que é essa capacidade de fato? Não estou entendendo. Olha só, a criança não tem como ela ajuizar uma ação própria. Como que a gente vai fazer? A genitora vai representar o interesse da criança, correto? Neste ato, representado por sua genitora. A situação não é direito da mãe que está sendo discutido. Os alimentos, ou seja, os valores que serão pagos é para a subsistência da criança. Só que a criança sozinha, ela não consegue buscar e ajuizar uma ação contra o seu pai. A sua mãe precisa
representá-la. Ela é muito pequena, ela não tem maturidade intelectual para isso. Claro, poderia ser que a mãe tivesse saído do lar e falar, olha, cuida da criança. Essa ação poderia ser contra a mãe. Então, neste ato representado por sua genitora, que é a mãe, e aí você qualifica a sua mãe, tá? Qualifica a sua mãe. Qualifica a mãe da criança aqui. Aí no finalzinho, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência propor. Ou seja, vem aqui, qual é a ação? Eu vou dar nome à minha ação, tá? Eu vou dar nome à minha ação. O nome da minha ação aqui é ação de alimentos, tá? Ação de alimentos. Ou seja, é uma ação em que eu estou buscando valores para essa criança ter uma subsistência digna, tá? Não é para a criança ou a mãe ir no shopping, não é nada disso. Alimentos é para subsistência digna. Nome da ação. Em face de quem? Aí eu vou qualificar o pai. O pai vai entrar no polo passivo da minha petição. Qualifico ele, falo o nome, brasileiro, estado civil, casado, solteiro, profissão, o que ele faz, os documentos, aonde ele mora, o telefone, se ele tem e-mail, e assim por diante. Pelas razões de fato, ou seja, as situações que aconteceram, e as razões de direito, ou seja, aqueles fundamentos que dão base para o seu pedido. E vamos lá. Então, os primeiros requisitos, só para vocês... Opa. Anote. Beleza? Então, seguindo. Eu qualifiquei as partes. Depois, eu vou apresentar a chamada causa de pedir. Causa de pedir. O que é causa de pedir, professora? Ficou complicado agora. Causa de pedir é a situação que aconteceu efetivamente, que vai te permitir ingressar com ação judicial, e ainda, não basta que uma situação aconteça para que exista a chamada causa de pedir. Existem coisas acontecendo na natureza todos os dias que elas são banais, são insignificantes do ponto de vista jurídico. Conjugado a uma situação que ocorreu, precisa existir um fundamento jurídico. O que é o fundamento jurídico? Que realmente o direito te dê proteção naquela situação concreta. Não é simplesmente você tropeçou sozinho na rua porque você estava no celular e caiu que vai haver uma indenização. Precisa existir um nexo de causalidade. Precisa existir uma situação, beleza, aconteceu uma situação fática, mas como consequência você tem amparo jurídico. Vamos pensar lá no caso de um acidente de trânsito, para ficar muito claro. Tem um acidente de trânsito, uma pessoa cruzou sua preferencial. Você narra toda a situação que aconteceu. Você narra o quê? Os fatos. Você vai narrar o que aconteceu efetivamente. Mas só aconteceu o acidente de trânsito não é suficiente. Você precisa dizer, existe fundamento jurídico nesse caso? Existe sim. Existe porque aconteceu o chamado ato ilícito, ou seja, a pessoa infringiu normas que deram causa a um dano, e um dano que precisa ser reparado. Pessoal, eu vou fechar esse primeiro bloco, tá? E aí, na sequência, eu já mando o segundo link para vocês, porque a gente tem aqui 3 minutinhos, tá? Nós temos 3 minutinhos, beleza? Então, já estou de volta aqui com vocês.